Seja bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do B2B Insiders nessa nova temporada. A gente está aqui para falar de marketing B2B. Hoje, especificamente, a gente vai falar daquela regrinha que a gente já fala há muito tempo, que é só 5% do seu mercado ele está pronto para comprar agora e os outros 95% não estão buscando por uma solução. E por que isso é tão importante? Porque isso faz completa diferença em quanto que você vai conseguir vender esse ano para o seu mercado. Então, estou aqui com o Davi Costa Lima. A gente vai hoje falar sobre o que talvez a introdução, mas é uma introdução super avançada. Quem compreende isso consegue, de fato, fazer uma geração de demanda que funciona. E aí, eu e o Davi vamos hoje abordar um pouco desse tema. Então, Davi, bem-vindo oficialmente à terceira temporada do B2B Insiders. Valeu, obrigado, Gabriel. Todos que estejam ouvindo aí, sejam bem-vindos a essa nova fase do nosso podcast. Eu acho que muita coisa vem mudando no mercado, né, nesses últimos 2 anos, que a gente começou o podcast até hoje. A gente também vem evoluindo bastante, não somente a nossa visão, mas principalmente a nossa visão estratégica aplicada à execução. E cada vez mais fica claro que o entendimento estratégico do seu cenário, do seu go-to-market, entendendo o tamanho do seu mercado, isso tem um impacto direto na parte tática, né? E é uma parte hoje que a gente está vendo muita mudança por conta de AI. Então, acho que um dos grandes objetivos aqui desse episódio é te dar esse embasamento teórico e estratégico para que você tenha mais clareza na sua operação tática do dia a dia. Então, vamos nessa. Legal. Bom, então vamos lá. A gente vai começar esse episódio falando de talvez uma das coisas que é uma das mais importantes dentro do marketing B2B, que é para empresas B2B de alto ticket. E isso a gente talvez não seja só alto ticket, mas para o alto ticket isso é ainda mais importante, que apenas 5% do mercado está pronto para comprar agora. Isso segundo a lei de Chet Holmes. Se a gente for olhar para o estudo do B2B Institute, ele fala a mesma coisa, eles têm talvez alguma variação numérica, mas o importante não é isso. O importante é menor parte do mercado ela está pronta para comprar agora de você. No que isso implica? Né? Que esses 95% que não estão procurando no momento, eles não precisam de uma solução como a sua agora, eles não estão na sua categoria nesse momento, não estão com nenhuma empresa, talvez, na sua categoria como assim, fresca na cabeça do tipo, pensando nessa categoria nesse momento. Porém, eles, quando forem pensar na categoria, muito provavelmente vão ter uma marca na cabeça. Então, é super importante que esses 95% sejam trabalhados no momento em que eles não estão no mercado. Então, Davi, queria passar um pouco para você aqui para escutar um pouco, depois dessa introdução, o que é a sua preocupação quando você olha para empresas e conversa com empresas que não estão endereçando esse fato, né, que elas estão buscando simplesmente capturar demanda, e vamos focar aqui no B2B alto ticket mesmo, né, e quando elas estão buscando simplesmente capturar demanda, sendo que elas não fizeram um trabalho de base, plantando a semente ali nos 95%. Boa. Eu acho curioso que, né, a pirâmide de Chet Holmes, ela não necessariamente foi feita para o B2B, feita direção do mercado de consumo no geral. Já o dado do B2B Institute, aí sim ele já tem um foco em B2B, e ainda assim não necessariamente no B2B auto ticket, né. Bom, como eu sempre falo lá no LinkedIn, quem quiser se aprofundar por trás de como é feito esse cálculo, né, se no seu mercado vai ser 5%, 7%, 3%, 9%, existe uma lógica por trás, tá? E ela tá basicamente atrelada ao tamanho, ao tempo de contrato e, enfim, existe um cálculo, eu fiz um post sobre isso, então vale a pena dar uma olhada no LinkedIn, se alguém quiser pode me mandar uma mensagem, eu envio. Mas eu acho que, como o Gabriel bem disse, né, menos importante entender exatamente qual que é o percentual, se é 3, 5, 7 ou 9, e entender que, de fato, pequena parte da sua audiência vai estar, naquele momento, apta à compra, né. Aqui a gente vai focar no B2B Auto Ticket, porque eu acho que isso se torna um pouco mais importante, né, em nível de entendimento para quem opera no B2B Auto Ticket, mas a lógica, ela é a mesma para um B2B também de ticket médio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vamos mantendo aqui os 5% como um padrão. Quanto menor é o tamanho de mercado, né, o que é uma característica do B2B Auto Ticket, você vai ter menos contas nesse 5%. Esse 5% em números absolutos, ele vai ser menor. E a lógica é que, se você tiver uma operação de captura de demanda, ou seja, tentando só vender, né, para quem está nesses 5%, quanto maior for o seu ticket, menos contas vão estar nesses 5% e, consequentemente, mais rápido você vai atingir o teto dessas contas e menos você vai ter resultado sustentável, porque em algum momento você não vai ter demanda suficiente, você não vai ter demanda latente. Em contrapartida, para a gente ter esse entendimento estratégico geral, quanto maior for o seu tamanho de mercado, consequentemente menor é o seu ticket,
supostamente você vai ter uma demanda latente cada vez maior. Chegando a um ponto de você estar num cenário de ticket baixo, né, e aí você tem um B2C, em que você talvez nem precise trabalhar a criação de demanda, por ser já uma categoria tão madura, é um mercado tão grande, às vezes massificado, que você pode só ficar operando na captura de demanda. Só que no B2B Auto Ticket não funciona assim. Você tem que ter esse entendimento que os 95% é exatamente o seu pipeline futuro. E os 5% ele não necessariamente vai ser o seu pipeline atual. Porque, e aí eu jogo aqui novamente para o Gabriel para ele falar um pouquinho sobre isso, porque quanto maior é o ticket, mais risco envolvido você vai ter. E quando você tem esse risco envolvido, os 5% eles já entram enviesados com algumas opções em mente. Gabriel, explica um pouco dessa parte, porque eu acho que ela também é de grande importância aí para o B2B Ticket. Bom, acho que essa coisa do risco, né? O risco ele está muito conectado com o ticket, né? Então, quanto mais uma empresa vai investir numa solução, obviamente que a soma financeira é maior e a soma financeira sendo maior. E às vezes você vai se amarrar num contrato de longo prazo, aí essa soma financeira fica ainda maior, porque às vezes você faz um contrato de 3 anos para poder fazer uma negociação, você tem uma margem de erro muito menor. E aí tem aquela frase sempre recorre a ela, mas é verdade, assim, ninguém nunca foi demitido por contratar IBM, porque, pô, vou fechar um contrato de 3, 5 anos, para eu conseguir negociar um preço melhor. Esse contrato, se eu quebrar, eu tenho um monte de multa, um monte de questões que, pô, eu tô de verdade me amarrando nessa empresa. Então, assim, a primeira coisa que eu vou pensar é, pô, qual que é, se eu tô na posição de comprador, o que que é a empresa sem erro? Sem erro no sentido, assim, todo mercado compra dela, todo mundo conhece ela, todo mundo sabe que essa empresa é referência. Se eu for atrás dessa empresa, ninguém vai me julgar por como que essa empresa, que absurdo. Não, é a escolha mais óbvia. Essa empresa normalmente ou é a empresa líder de mercado ou a empresa top of mind. Às vezes essas duas é a mesma, né? Mas o mais importante é que os compradores eles já vão para o mercado quando eles estão nesse momento dos 5% com uma marca que eles tinham na cabeça quando eles faziam parte do 95%. O mais importante aqui é lembrar disso, porque é obviamente que, então, péssima notícia, então se eu não for líder de mercado, não for top of mind, eu então não tenho chance. E não é essa a ideia, obviamente, né? Óbvio que existe sempre chance, existe sempre a oportunidade de um novo entrante numa categoria, né? E aí tem 2 estudos que falam um pouco sobre esse fenômeno, né? Um deles é um estudo do Google, que ele traz um dado que 86% dos clientes in market, ou seja, os clientes que estão no 5%, né, que eles entraram no mercado para comprar, eles já definiram 3 fornecedores que eles vão considerar. E esses 3 fornecedores, eles vieram da época em que eles estavam no 95%, seja porque um era top of mind, seja porque um era líder de mercado, e aí tem um terceiro normalmente que é um challenger, né, uma empresa que começou a se destacar no mercado, uma empresa que por alguma razão todo mundo começou a falar daquela empresa, existe alguma curiosidade, existe um buzz, mas assim, existe uma empresa ou 2 que às vezes podem fazer parte desses 3 fornecedores. E é óbvio que você está falando de um mercado que tem muita gente. É óbvio que nem todo mundo no mercado, essa segunda ou terceira marca vão ser as mesmas. Quando você vai perguntar para 10 pessoas, cara, das 10, talvez umas 7 digam a mesma coisa, mas talvez outras 3 digam outra coisa. Ou dependendo de quão pulverizado o mercado está, talvez seja uma quantidade maior. Mas é fato que vão vir outras marcas à tona. E para sua marca vir à tona, você precisa trabalhar os 95% do mercado antes. Tem um outro estudo da Harvard Business Review que ele reforça esse fato, né? Esse outro estudo da Harvard Business Review diz que 90% dos compradores vão escolher uma marca que elas já conheciam e consideravam antes de começar uma pesquisa. Ou seja, quando surge a necessidade, o cliente provavelmente vai recorrer às marcas que ele já conhece e já confia. Então, por isso é importante e essencial construir consideração de marca e autoridade antes do cliente ir para o mercado. Então, essa antecipação da ação é extremamente essencial. E aí tem várias coisas que podem ser feitas em relação a isso. Aí, do ponto de vista mais tático, digamos, você pode fazer um thought leadership, você pode fazer conteúdo em mídia paga, né, mas um conteúdo que seja relevante, que seja educacional também, conteúdo que também construa confiança, né? A gente fala no Novo Inbound dos 3 pilares, né, de qualificação, educação e confiança. Nesse ponto aqui, a
educação e a confiança são essenciais para que os 95% considerem a sua marca quando eles entrarem no mercado. E aí, Davi, eu queria passar a bola para você, te perguntando, assim, para fazer um follow-up em relação a esse ponto especificamente, né? A gente falou um pouco de risco, falou um pouco de como que esse risco faz as pessoas tomarem essa decisão, né? Quando trouxe para mim, você falou do comitê de compra. E me fala um pouco o que que é a sua visão sobre o comitê de compra do ponto de vista de como a gente poderia, o que que a gente poderia fazer para conquistar a confiança desse comitê de compra, para que essa marca ela possa fazer parte dessas marcas conhecidas e dessas marcas consideradas. Boa. Eu acho que você trouxe, Gabriel, cara, vários pontos interessantes, mas eu vou resumir aqui talvez em alguns tópicos que eu acho que quem está ouvindo a gente e é de marketing tem que ter isso muito sólido na mente, né? Se você é um founder, você também tem que ter isso na sua mente, inclusive para direcionar seu time de marketing. E se você for de vendas também, ou seja, qualquer entusiasta. Mas eu acho que para a galera de marketing isso é muito importante, né? A primeira coisa é que dentro do B2B Auto Ticket, né, principalmente, o preço ele não é um fator determinante como as pessoas acham, né? A gente está acostumado a sempre negociar preço com tudo, né? Porém, quanto maior é o risco, menos o preço ele perde espaço e quem ganha espaço é a confiança. O que isso quer dizer na prática? Na prática, você paga mais para quem você confia mais. Justamente porque o risco é tão grande, ele é tão elevado, né, como o Gabriel bem falou lá da propaganda da EM, né, você pode colocar sua carreira em jogo, né, você pode colocar, enfim, né, todo um ano ou até mais de um ano de trabalho em jogo, né, de toda uma equipe de departamentos, inclusive, você está ali dentro desse comitê, e se você tem esse cargo de decisão, se você toma a decisão errada. Então, o certo, na verdade, ele é um sentimento de confiança que você tem que construir. Cara, no final do B2B Auto Ticket, você está falando de grandes negociações, de grandes empresas, né, é óbvio que o budget ele é importante, é óbvio que ninguém está jogando dinheiro no ralo, mas você paga uma quantia considerável a mais se você tem certeza que aquela opção é a melhor opção para o seu momento, né. Então acho que isso é muito legal de ter em mente, né, trabalhar a questão da confiança, inclusive tem aquela frase muito boa que a Renata Santrion fala bastante, que é: "A decisão ela é feita emocionalmente", ou seja, confiança, basicamente, e depois você vai procurar argumentos racionais para embasar a sua decisão, né, porque as pessoas acham que, o B2B ele é extremamente racional. Não, pelo contrário, quanto maior é o risco, né, mais essa emoção é porque as emoções, evocadas são diferentes das emoções de um B2C, diferente de um branding que vai evocar desejo, fascínio, não é esse o tipo de emoção que você tem que trabalhar no B2B, é basicamente a confiança. E aí entra um outro ponto super importante, né, já que a gente está trabalhando ali nos 95%, a parte da criação de demanda, com o objetivo estratégico de fazer a nossa marca que a gente está trabalhando se tornar uma das 3 consideradas, né, seja, como o Gabriel bem disse, né, tem a líder de mercado, a top of mind e uma empresa desafiante. Então o objetivo de marketing, nesse momento, é só fazer com que a sua empresa seja lembrada, basicamente. Não é nenhum argumento de venda, não é provar por que você é melhor do que a concorrente B, C ou D. Dentro da criação de demanda, você tem que se tornar memorável e se você conseguir fazer isso, né, trabalhando elementos de confiança, e mais uma vez a gente fala do novo inbound, elementos de confiança, elementos de qualificação, ou seja, deixando claro que você é para aquele tipo de empresa que você está impactando, né? A qualificação nesse caso, toda vez que você for fazer um anúncio, toda vez que você for fazer algum tipo de tática dentro dessa etapa de criação de demanda, você tem que deixar claro com quem você está falando, que é para aquela empresa olhar para quando ela for impactada, seja num evento, seja num social ads, seja num social selling, seja numa newsletter, num podcast, ela tem que entender que você está falando com ela. Então você tem que deixar isso muito claro com quem você está conversando. Tipo agora, gente, a gente está conversando com empresas que são do B2B, claro, mas que são principalmente do B2B Auto Ticket. Então a gente está toda hora reforçando esse elemento de qualificação aqui dentro do podcast, que é para você que está aí entender, cara, sim, eu estou falando com você. Então você vai trabalhar confiança, você vai trabalhar qualificação, sempre deixando claro e que você está realmente falando com aquele CP e a educação. A educação, né, é menos a educação em relação ao seu produto, em relação à sua solução. É mais a educação em relação ao mercado. É fazer com que a sua audiência, né, o seu ICP, aquele grupo de contas, no seu mercado-alvo, né, aquele grupo de contas que você está impactando, ele tem que ver o mercado sob a mesma ótica que você vê. Do contrário, ele não vai conseguir enxergar o valor da sua solução. Pensando assim, né, de trás para frente. A sua empresa hoje, ela existe porque a solução da sua empresa, melhor ainda, você pode estar numa empresa que tem mais de uma solução,
Mas a solução que você está trabalhando, ela existe porque existe um problema no mercado, né. E esse problema, certamente, ele tem todo um histórico de soluções, né. Antigamente era feito de uma forma, evoluiu e foi de uma outra forma. O mercado ele vai evoluindo, né, a tecnologia vai evoluindo, com isso o comportamento também vai mudando, a ponto de hoje você ter a melhor solução possível para esse problema. É o que a sua empresa faz, pelo menos é o que a sua empresa deveria estar fazendo, ter um produto ou uma solução competitiva. Só que, se a sua audiência ela não vê o mercado sob a mesma ótica, se ela não entender que a sua solução é a melhor solução para o seu problema, para o problema que ela tem, ela talvez não vai nem conseguir enxergar o valor do seu produto ou do seu serviço. Então a educação nesse ponto é justamente fazer com que todo mundo entenda, né, o mercado sob a mesma ótica. Mais uma vez fazendo aqui um paralelo com a gente aqui do B2B Insiders. Esse episódio, ele é um episódio basicamente de educação, porque a gente está mostrando para vocês, se vocês não entenderem que, em média, 5% do mercado está apto à compra, em linhas gerais, o tamanho de mercado do B2B Auto Ticket ele é pequeno. Se você começar a trabalhar praticamente somente captura de demanda, você vai bater no teto e você vai ter uma operação que não é sustentável. Se você não entender essa lógica, você não vai conseguir ver valor no que a gente vem falando em relação à criação de demanda. E é esse o ponto, né? São esses os argumentos que você tem que trabalhar. Então, o objetivo de marketing, né, ele não é vender. O objetivo de marketing é fazer com que a sua audiência veja o mercado sob a mesma ótica que você, para que ela consiga enxergar o valor da sua solução, entendendo que aquela solução é de fato para ela, ou seja, qualificação, e que ela confie o suficiente para colocar você e a sua empresa como uma das consideradas quando de fato eles entrarem no mercado. Quando entrar no mercado, é um movimento da empresa no qual a gente não controla, porque ela vai vir basicamente por algum movimento interno, né, alguma iniciativa prioritária, como o nosso amigo Marcelo Parque gosta de falar. Então, quando aquela empresa tiver alguma iniciativa dentro de casa que faça com que, cara, agora a gente tem que solucionar esse problema. E aí vai ter ali um time, né, que vai se dedicar a tentar achar uma solução. Quando de fato isso acontecer, a sua empresa, ela tem que estar dentre as consideradas. Esse é o papel do marketing. E aqui a gente começa a tocar num assunto também que é super interessante. Quando que a empresa sai do 95 e entra no 5%? Não tem como você saber, porque isso depende muito de empresa para empresa. Porque a jornada não é linear, então não é porque você primeiro colocou um tipo de conteúdo, que naturalmente você vai colocar um outro tipo de conteúdo e consequentemente a empresa então vai querer falar com você para eventualmente te contratar. Você consegue sim controlar a criação de demanda em nível de frequência e quais são os argumentos que você está trabalhando, né, educação, qualificação e confiança, para fazer com que a sua empresa seja sempre uma das 3 consideradas, basicamente top of mind. Se você é líder de mercado, você já vai usar isso naturalmente a seu favor, né, ou uma empresa desafiante, caso você realmente esteja se propondo a solucionar aquele problema do seu mercado-alvo de uma forma diferente. Mas se ela vai entrar ou não, quando ela vai entrar ou não, isso foge um pouco do nosso controle. E esse é um outro entendimento super importante, que também não é algo específico do B2B Auto Ticket. No B2B Auto Ticket, isso fica mais evidente porque a gente está falando de um mercado menor, de um ticket maior. Então acaba que por ter menos volumes de deals, né, uma estratégia errada, ela realmente tem uma consequência maior. Mas em linhas gerais, o B2C também tem uma jornada que não é linear, né, e o Mass Mirror do Google vem aí justamente para justificar o que acontece dentro ali do Google Ads. Então, Gabriel, você gostaria de se aprofundar um pouquinho nessa questão da não linearidade? Eu acho que a gente já vem falando bastante sobre isso e como que isso impacta na atribuição. Também aí é um calcanhar de Aquiles, né, para as operações de marketing que, enfim, que estão aí no dia a dia da operação. Legal. Bom, sobre a não linearidade, né? A gente se acostumou ao longo dos últimos talvez 15 anos com aquela coisa do topo, meio e fundo de funil. Isso foi criado, na verdade, bem antes dos últimos 15 anos, né? Isso foi criado no começo do século passado. O funil mesmo, né? O modelo AIDA, ele foi criado no começo do século passado. Mas nos últimos 15 anos, o marketing digital ele facilitou, ele começou a tentar entregar controle sobre aonde o seu consumidor está, né? Em que parte dessa jornada o seu consumidor está. Então, se ele estiver naquela parte da jornada, vamos entregar um conteúdo relacionado àquela parte da jornada. E isso acabou que, de certa forma, foi um pouco de um desserviço para o marketing, porque você de fato não sabe aonde o seu consumidor está, né? Você não tem como ter essa ideia, porque uma parte muito relevante dessa jornada, ela acontece no que é o chamado do dark funnel, né, que são as etapas invisíveis dessa jornada. Quais são as partes da jornada em que aquela pessoa está conversando com um colega de trabalho,
em que ela perguntou no grupo de WhatsApp dos colegas de profissão: "Pô, vocês conhecem algum fornecedor que faz isso, isso, aquilo?". Normalmente esse é o primeiro dos SEOs, né, o primeiro SEO de todos é a mente dela. O segundo SEO é a sua rede de relacionamentos. Depois talvez um dos últimos seja, de fato, o Google, e talvez antes do Google ainda vem AI, né. Exato. Então e ainda está se aprendendo muito a como otimizar conteúdo para que você apareça na inteligência artificial. Tem já um monte de guias, assim, a respeito disso, mas não é a respeito disso. Porque, de verdade, as pessoas ainda compram de forma social. Elas ainda buscam na sua rede de relacionamentos e ela busca antes de qualquer coisa as marcas que ela conhece, né. Então, navegar dentro dessa jornada é muito complexo, né. Tem até não sei aqui quem já viu, mas a gente até pode colocar na tela depois. Para mim, quando apareceu aquilo foi quase como uma piada, assim, né. Eu não sei se foi do tipo, foi para tentar de fato mostrar o que é a jornada ou foi de fato para tentar, mostrar quão complexo é e que não existe controle, mas tem um gráfico da Gartner que mostra a jornada. Cara, é um caminho de rato, é um tipo um labirinto impossível, inviável de você navegar. Assim, a minha opinião é que de fato foi uma tentativa deles de mostrar quão complexo é e de mostrar que de fato você não tem controle sobre. E a Gartner também trouxe um estudo dizendo que só 17% do total da jornada acontece com o cliente falando com vendas. Ou seja, você tem a maior parte, né, a esmagadora maioria, 83% da jornada acontecendo antes. E esses 83% eles não são mapeáveis, você não consegue saber exatamente onde a pessoa está. Então, se você tentar entregar um conteúdo, agora eu vou entregar conteúdo de topo, agora de meio, agora de fundo, você vai falhar miseravelmente. Você precisa entregar o conteúdo de uma maneira em que você diminua as barreiras do consumo de conteúdo para que a pessoa consiga se educar e para que a pessoa comece a confiar na sua marca. Tem até um outro estudo do Google também que diz que 81% das empresas se recusam a fazer negócios com empresas nas quais elas não confiam. E isso só reforça o fato de que você precisa estabelecer confiança já na largada. Você não pode esperar tentar encontrar se aquela empresa está no momento de compra. Ah, então agora eu vou com vendas, agora mandar um estudo de caso, porque agora a pessoa está no fundo de funil, então agora eu vou tentar estabelecer confiança. Isso não vai acontecer dessa forma. Tentar estabelecer e tentar alimentar essa jornada linear é talvez uma das piores coisas que você pode fazer para o seu processo, para a jornada do seu cliente, para que de fato ele comece a confiar em você e queira conversar com o time de vendas. E diga-se de passagem, como o Davi falou, o objetivo de marketing não é vender, o objetivo de marketing é fazer a empresa conhecer a sua marca, fazer ela considerar a sua marca, fazer ela preferir sua marca. São esses 3 itens. Se ela preferir a sua marca, ela vai procurar o time de vendas. Ou se ela preferir a sua marca e o time de vendas entrar em contato com ela vai falar: "Nossa, que bom, era com vocês que eu queria falar". Ótimo, é só isso que o marketing precisa fazer. Boa. Cara, eu acho que é bem legal a gente tentar entender um pouquinho a ordem, a evolução tecnológica, consequentemente a evolução comportamental e como é que isso foi moldando o marketing e como é que hoje as coisas estão. Então, acho que é super importante você que está ouvindo agora entender que antes da internet se popularizar, ali 2005, 2010, né? O B2B, primeiro que ele era um B2B extremamente, ele era algo mais industrializado, era maquinário, não era nada desse B2B tecnológico que a gente está conversando hoje em dia. Mas o ponto é, antigamente, quando você precisava de um fornecedor, quando você tinha algum tipo de necessidade, a sua fonte de informação era um próprio fornecedor. Ele chegava para você e falava: "Olha só, as novidades do mercado são essas", a sua conexão com o que estava acontecendo dentro daquele setor específico. Então, era justamente um desafio muito mais de relacionamento e vendas do que de fato você não tinha onde você pesquisar, não tinha onde você estudar, você dependia, né, dos seus fornecedores para que eles te subsidiassem com as informações a respeito daquele setor. Quando a gente vem com a internet, a lógica ela continua parecida, os fornecedores educando, né, o mercado, só que a capilaridade aumenta de uma forma absurda, justamente por conta da internet. E aí qual que é o lance, né? Quando a gente tem ali o boom dos e-books ali, mais ou menos 2010 para cá, por conta da tática de marketing de conteúdo chamada inbound marketing, não deveria ser chamada de inbound marketing porque enfim, tem uma questão contextual aí, da mesma forma que eu falei que tem o post lá do 95.5, caso você queira entender por que que essa tática que revolucionou o marketing pelo RD e pelo HubSpot, ela não é uma estratégia de inbound marketing, ela na verdade ela é uma tática de marketing de conteúdo. Mas enfim, o que acontece é que as pessoas realmente, aí elas começaram a se educar no computador.
E todo mundo tinha o computador de mesa, era o desktop da sua casa, e pela primeira vez você não dependia de uma Barça, você não dependia de uma biblioteca, você não dependia, sei lá, você conseguia pesquisar. E tinham marcas se propondo a ensinar. Poxa, maravilha, então eu vou baixar esse e-book aqui sobre as 5 formas que eu tenho de, sei lá, escrever petições, se eu sou um advogado. E aí, como você só tinha basicamente um device, né, e um canal de nutrição, que era o e-mail, criou-se taticamente a ideia de controle, porque você falava: "Poxa, eu sei que ele baixou, eu sei que depois ele abriu 2 e-mails". A ideia de que: "Poxa, eu estou acompanhando a evolução da educação dessa pessoa", porque tudo era muito limitado. Só que a partir do momento que você começa a ter múltiplos devices, as comunidades começam a entrar no jogo cada vez mais, né, as redes sociais e as comunidades. A forma de você se educar já não mais depende das marcas. Por isso que uma estratégia hoje de e-book, ela não faz mais sentido, porque a audiência, ela não vai estar se educando com a marca. Ela vai estar se educando justamente com os pares, com as pessoas que ela trabalha no grupo de Slack que ela participa, com as pessoas do setor dela, no evento que ela vai conhecer outras pessoas, pares de mercado e vai trocar contato. Para esse tipo de educação, que é uma educação dark, justamente porque ela não é rastreável, ela acontece a todo momento e a marca ela não consegue traquear. E aí o que acontece? Corroborando o que o Gabriel falou, toda a parte de educação hoje, ela acontece nesse momento. Então, 3/4 da jornada de compra acontece de uma forma quase que não traqueável. A marca ela só vai falar com você quando ela tiver informações suficientes e falar: "Beleza, vou escolher a B2B Insiders, vou escolher a empresa B e vou escolher a empresa C para conversar". Porque ela já escutou os podcasts, ela já conversou com outras pessoas de espalha, ela já fez a pesquisa dela. E é esse o momento que a gente vive em termos de educação de mercado, em termos de criação de demanda. E se você não tem noção da evolução que aconteceu tecnologicamente, né, que impacta no comportamental, cara, você ainda vai estar fazendo lead gen, gerando e-book, fazendo white paper, esperando as mesmas coisas que aconteciam em 2010, sendo que tudo mudou. Então, também tem um ponto super importante a partir desse momento ali de 2010 para cá. Quando a gente começa com a ideia de: "Poxa, beleza, vamos educar, somos uma marca, vamos educar", né, agora que a gente tem a internet a nosso favor, a gente consegue fazer isso em grande escala, né, por meio de e-books e tudo mais. A ideia inicial muito boa, era uma tática extremamente eficiente e que revolucionou da forma mais positiva possível, tá. Aqui em nenhum momento a gente está criticando tática em si, a gente está fazendo uma análise correspondente ao momento, à época, e a gente está fazendo uma outra análise referente às coisas que acontecem hoje. Então, por conta disso, criaram-se todo esse bonde de materiais ricos e então começaram-se também a ter muito acesso a e-mails, a dados. Pela primeira vez começa a ideia de trabalhar em cima de dados. E aí naturalmente, né, pensando no B2B, tem um outro avanço, basicamente ali de 2015 para cá. Quando a gente está de 2010 a 2015 tem esse grande boom aí do inbound marketing, né, que não é inbound marketing, e de 2015 para cá tem um outro avanço, que é o quê? Que é o outbound. Que a partir do momento que você está justamente com vários dados, né, a gente tem aí o tal do Big Data, começa muito a se falar sobre Big Data, sobre tudo isso, dados abundantes a todo momento, e realmente isso era um fato, você começava a ter dados, você começava a ter acesso a dados que você não tinha antes. Então espera, se eu tenho acesso a dados que eu não tinha antes, por que que eu vou fazer um e-book, vou, cara, pegar, esperar? Cara, se eu já tenho e-mail desse cara, por que não já vou direto nesse cara e já vou vender? E aí você começa a ter ali, a partir de 2015, justamente a boom do outbound. E mais uma vez, quando começa, cara, cenário de oceano azul, mato alto, vai para cima. Então você tem o modal do outbound, né, que como uma captura de demanda, né, que ela vai ser bem-sucedida no início, porque você vai ter uma demanda latente. Para onde você olhar vai ter uma demanda latente, porque antes disso você não tinha nada no digital. Antes disso as coisas ainda eram feitas da forma tradicional, né. Tanto é que hoje, e aí acho que agora eu vou passar para o Gabriel falar um pouquinho sobre por que que a prospecção acaba vem se tornando ineficiente, né, dentro do auto ticket, tempo a tempo. Mas antes, só fazendo um parêntese, essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, eu falei: "Cara, talvez outbound seja uma boa para você", porque, cara, eu não lembro exatamente qual que era o setor, mas era um setor industrial, tipo assim, tão não que ninguém tá olhando, sabe, que obviamente tem pessoas, não sei se no LinkedIn necessariamente, mas as pessoas estão em algum tem dados, os dados estão disponíveis. Falei: "Cara, talvez valha a pena", porque para você tá em 2015 ainda, mas dentro de um cenário, né, de B2B auto ticket, de tecnologia, as coisas hoje já são um pouco diferentes, não somente do B2B auto ticket. Mas Gabriel, explica um pouquinho pra gente aí sobre então a prospecção fria e o porquê que ela vem se tornando ineficiente com o tempo. Legal. Acho que tem 2 fatores principais, tá. Eu acho que um deles é o spam e alta concorrência por atenção, e o outro é a inovação das próprias empresas que estão fazendo esse outbound.
Então, eu vou começar pelo segundo, porque ele é mais simples de explicar. Assim, imagina que você hoje criou uma solução, pô, agora começou-se a falar sobre AI agents, e aí eu tenho uma solução de AI agent para um setor que é extremamente antiquado, sei lá, me vem à cabeça agora cartórios. Cara, imagina eu vou começar a falar de AI agents para cartórios. O pessoal está acostumado a fazer uma coisa de um jeito, daquele mesmo jeito há muito tempo. A chance desse setor, deles quererem com velocidade inovar, é relativamente pequena. Tá? Eu escolhi aleatoriamente, sem saber aqui qual é o cenário do mercado de cartórios. Pode ser que eles estejam loucos para inovar. Mas, assim, tem muitos Inovar eles setores ajudam. assim, pode ser, né? Muito provavelmente. Mas, assim, tem muitos setores, e aí isso é um outro ponto. Se você ameaçar o emprego das pessoas, é obviamente que a pessoa não vai querer comprar determinada solução. Mas isso é uma outra história. Acho que o ponto é, tem setores que precisam de muita educação para que eles consigam comprar uma solução, para que eles queiram considerar uma solução. Então, nesse cenário, o outbound frio dificilmente vai funcionar. Porque você está trazendo uma coisa que é diferente do que é a forma como as pessoas resolvem aquele problema. É diferente do ponto de vista até de categoria, não é diferente só uma solução concorrente com outras soluções que já estão ali. Não sou a Apple tentando bater na Lenovo, não sou a Lenovo tentando bater na Compaq, sei lá, né? Fui longe nessa. É, Eh, cara, diga-se de passagem, foi um dos piores computadores que eu já comprei na vida. Eu já comprei um Compaq, tomei uma bronca na época. Mas aí, se fosse IBM, cara, não teria sido demitido. exato, exato. Não, não foi a trabalho, foi pessoal, mas era um chefe na época que fez um patrocínio para eu comprar o computador, e ele falou: "Pô, se eu te dei dinheiro, você foi comprar a pior coisa que tinha, não sei o quê". Mas é um bom exemplo, é um bom exemplo, né. É um ótimo exemplo, é um bom exemplo. E no final ele falou: "Cara, não", e aí na época, assim, Toma esse dinheirinho aqui a mais e compra o é tipo isso. foi isso, "compra o Sunnyvail", foi exatamente isso, "toma essa grana a mais, compra o Sunnyvail", faz 15 anos faz 20 anos isso, 20 Aí o anos. exemplo de como que no B2B, cara, o preço ele não entra em você pensou com uma cabeça de B2C até, né, tipo assim: "Pô, vou comprar mais Eu barato", falei: talvez "Eu vou comprar o mais fazendo a barato". operação de configuração ali e tudo mais. Exato, era isso, era cara, uma configuração maior em relação a um computador que do tipo, pô, é um PC, PC contra PC não dava pra comprar Apple na época, e aí eu falei: "PC contra PC, esse aqui tem uma configuração maior". Eu cheguei e o cara falou: "Não, de jeito nenhum, toma essa grana a mais, vai comprar, quer essa configuração? Vai comprar um Sony Vaio, que é o computador que na época era na época que estava bombando o Sony Vaio, né". Coitados, não devem estar muito bem nas pernas nesse momento, mas devem ter sido vendidos para alguém. Mas enfim, o fato é que se você estiver inovando, dificilmente você vai conseguir ter um bom resultado com cold call, se você não fizer uma educação prévia. Então isso é um dos pontos. O outro ponto é a concorrência por atenção, né. Tem aquelas coisas aqueles numerozinhos, né, tipo: a atenção do ser humano hoje ela é menor do que um peixinho dourado, é menos de 3 segundos". Nesse cenário, imagina assim, eu pessoalmente, no meu inbox do LinkedIn, cara, eu recebo umas 4 mensagens por dia, ou 5, de pessoas tentando me vender alguma coisa. E normalmente a abordagem é uma abordagem do tipo, não é já tentando vender, é do tipo: "Oi, aí, tudo bem? Pô, queria saber como que você tá fazendo outbound hoje?". E, cara, tudo bem, eu poderia continuar aquela conversa, mas eu sei que é uma venda, eu sei que é uma venda de uma empresa que eu não conheço, e se eu continuar aquela conversa, eu sei que ele vai tentar logo na sequência já me trazer o pitch de uma coisa que eu não tô precisando agora. E aí, assim, a chance de eu responder para uma dessas empresas que eu não conheço e de uma solução que eu não tô precisando é mínima, é mínima. E aí tem números que corroboram isso, né. Tem estudos que dizem que a taxa de resposta de contatos frios raramente passa de 1 a 2%. Então, esse 1 e 2%, assim, eu pessoalmente, assim, a gente aí, assim, trazendo um pouco a sardinha aqui para o B2B Insiders, e aí, Davi, vou abrir alguns números aqui. Empresas que trabalham na consultoria do B2B Insiders, fizeram um bom trabalho de criação de demanda, estão na cabeça do cliente. O cliente começa a conhecer aquela empresa. A gente já fez uma pré-segmentação daquele mercado, a gente já está falando só com empresas que são relevantes para aquele mercado. Isso é uma outra coisa que as empresas fazem, elas falam com toda e qualquer empresa. Eu recebo outbound de gente querendo me vender maquinário industrial e, assim, eu nunca trabalhei numa indústria que eu precisaria comprar maquinário industrial. Então, assim, eles estão muito, muito longe de vender para alguém que é relevante tentando vender para mim. Então, quando a gente faz essa pré-qualificação, depois da pré-qualificação, a gente faz uma criação de demanda bem feita, para depois impactar essas empresas com outbound, os clientes do B2B Insiders têm taxa de resposta de mais de 20% no LinkedIn,
né, e é uma taxa de resposta de mais de 20% que, se você for comparar com o outbound frio, é só 10 vezes mais, não é alguns percentuais a mais, é 10 vezes maior. É tão absurda a diferença que, assim, não adianta alguém chegar e falar: "Ah, não, o outbound frio ainda é uma boa solução". Cara, uma boa solução para quem não tá fazendo nada, como o Davi falou: "Pô, você não tá fazendo nada, começou a vender e você não tá de maneira alguma fazendo nem marketing nem vendas, cara, começa a fazer outbound frio, beleza, alguma coisa pode ser que saia daí". Mas se você quer montar uma estratégia inteligente, faça a criação de demanda para você aquecer aquela audiência, para depois você fazer uma prospecção quente. Pelo menos quem trabalha com B2B Insiders tem 10 vezes mais, taxa de resposta do que quem faz outbound frio. Exatamente. E aí eu acho que um ponto também, né, falando um pouquinho da nossa metodologia, já que você trouxe, é que a gente, além de fazer a qualificação das contas, a gente também faz a qualificação dos contatos. Aí, dentro de criação de demanda, né, falando em termos de metodologia, existem várias táticas que você pode utilizar com o objetivo de fazer com que a sua empresa seja lembrada e considerada, né? Isso a gente já deixou claro aqui, que esse é o objetivo de marketing na criação de demanda, né? Utilizando os 3 pilares: educação, qualificação e confiança. Para isso, você tem diversas táticas, né? Uma delas, podcast, que a gente está utilizando aqui agora. Mas você vai ter, sei lá, newsletter, você vai ter social selling, você vai ter eventos e você vai ter o social ads, né? Que é basicamente os anúncios pagos. Se você está falando dentro do LinkedIn, você tem aí um ativo muito importante a ser utilizado, que é justamente, a segmentação, não somente em nível de conta, que o LinkedIn dá, mas também nível de contato, né. O LinkedIn, eu acho que, né, relembrando, por que que o LinkedIn ele é esse sweet spot dentro do B2B? Porque, ao mesmo tempo que ele é uma base de dados, né, ele é uma ferramenta de mídia. Ele é uma rede social. Ou seja, ele te dá os dados e te dá a opção de impactar as pessoas. Então é essa engenharia, né, que a gente monta, pautada no ICP, pautada no posicionamento do projeto, porque é super importante para você fazer a criação de demanda, para garantir que a sua empresa seja lembrada, né, para que você trabalhe efetivamente o pilar de confiança, de qualificação, de educação, para que ela seja lembrada, você tem que entender exatamente qual que é o seu posicionamento, ou seja, qual que é o seu diferencial dentro daquele mercado-alvo, para que você consiga, de fato, embasar toda a sua comunicação em nível de criação de demanda, e não somente isso, né, também na captura de demanda, com o time de vendas, e na conversão de demanda, já mais próximo do fechamento. Tudo faz parte do mesmo pitch, digamos assim, só que em momentos diferentes. Por isso que a gente fala que o objetivo de marketing não é vender, porque não é que não é vender, é óbvio que o objetivo de marketing também é vender. Só que o momento que a gente está falando na criação de demanda, ele não é o momento da venda em si, ele é o momento de criação dessa demanda, que eventualmente ela vai ser capturada e vai ser convertida. Então, né, relembrando, né, essa parte de criação de demanda, conforme eu acabei de explicar, porém, se você trabalhando dentro do LinkedIn, você tem essa possibilidade de você fazer a segmentação de contas e de contatos. Então, quando a gente vai fazer captura de demanda, a gente utiliza, né, multicanalidade, e-mail e LinkedIn, mas dentro do LinkedIn especificamente, via mensagens, a gente tem um resultado 10 vezes maior, em média, do que o mercado no geral, é porque a gente fez todo o trabalho de criação, mas também nível de contato. Aquela pessoa que a gente está impactando é justamente a pessoa que a gente impactou na criação de demanda. É muito importante essa conexão. Ah, essa é uma revolução tática? Para o momento atual, é. Da mesma forma que há 10 anos você tinha lá o inbound marketing, né, como tática, apesar de não ser, que na época realmente era um grande avanço tático, hoje você tem a possibilidade de você fazer uma estratégia de B2B alto ticket, já trabalhando desde o início lista de contas e de contatos, já com tudo bonitinho. Sabe, então esse é um pouco da nossa visão, dentro do social ads. Em paralelo, você vai ter outras táticas, tá, táticas que algumas possibilitam um pouco mais de mensuração, outras possibilitam menos, né. Então aqui no podcast, se você está me ouvindo, né, e se você não vier falar comigo e me disser que ouviu o nosso episódio, que gostou do nosso episódio, não tem como a gente saber. A gente não existe esse controle dentro da tática podcast. Se você chegar e encaminhar esse episódio para alguém dentro de algum grupo, não existe como a gente saber, esse controle ele não existe dentro da tática podcast. Mas dentro da tática do social ads, dos anúncios patrocinados do LinkedIn, você consegue ter muita clareza, né. Então por isso que a gente brinca que é montar o seu arsenal de táticas na criação de demanda, para que a captura de demanda ela comece a ganhar corpo. E a captura de demanda é justamente onde os números começam a aparecer, taxa de aceite de solicitação de conexão, taxa de abertura de e-mail, taxa de resposta, taxa de agendamento de call, taxa de reuniões agendadas, taxa de oportunidades. Ou seja, é quando, de fato, o número, né, do ROI, vamos colocar assim, ele começa a ser moldado, né. E é por isso que muitas operações
tendem a querer começar pela captura, porque elas têm que provar o trabalho delas, de alguma forma. Mas se você não tiver uma criação de demanda, que majoritariamente está hoje dentro de um dark social, atrelado a um dark funnel, você vai ficar nesse paradoxo. Então é muito importante você entender isso, compartilhar internamente, fazer o buy-in dentro da sua operação, para que você consiga sim ter mais resultados na captura de demanda, consiga sim elevar seus números, mas sem negligenciar a criação de demanda. Porque senão, a empresa concorrente que não está negligenciando e está fazendo um bom trabalho de criação de demanda, cara, ela vai ganhar em todas as vezes de você. Porque ela já vai ter uma vantagem competitiva, porque quando aquela empresa entrar em marketing, ela vai ser considerada. E você vai estar brigando em nível de lead, no lead gen ou qualquer outra coisa. Acho que se fosse para resumir, Gabriel, o episódio, eu resumiria dessa forma. Tipo assim, cara, trabalhe em criação de demanda com o objetivo de educação, contexto de mercado, fazer com que o seu mercado-alvo veja o mercado sob a mesma ótica que você, do contrário, ele não vai conseguir enxergar o valor da sua solução, tá. Como assim, Davi? Exatamente o que a gente está fazendo hoje com vocês aqui. Se você não entender, né, como o mercado funciona hoje dentro do marketing, como é que é o avanço do inbound marketing de 2010, passando pelo boom do outbound em 2015, chegando no momento atual, talvez você não vai entender o poder que é trabalhar a criação de demanda dentro do cenário em que você só tem 5% das empresas em médias aptas à compra, né. Então esse é o pilar da educação, né. Pilar de qualificação, também tem que ser trabalhado em criação de demanda, deixar claro com quem você está falando e, obviamente, também o pilar confiança, que é super importante. O Gabriel deu aí o testemunho dele de como que realmente o preço nessas horas ele realmente é secundário. A confiança ela é muito mais importante, né? Você ter a garantia de que está fazendo, está de fato dando o passo certo. Esses 3 pontos, serem trabalhados em criação de demanda, não tem nada a ver com a sua solução especificamente. E esse é um outro erro ou equívoco que a gente vê muito na criação de demanda. Você já querer vender, já querer colocar os seus 15 produtos da criação de demanda. Cara, você está trabalhando ali, é uma outra, você está trabalhando a sua marca, você está trabalhando a awareness, está instigando a sua audiência a entender melhor sobre a sua solução quando ela estiver próxima de entrar em marketing. Então, eu acho que é esse o resumo do episódio de hoje, né? Trabalhe em criação de demanda, tenha controle do arsenal tático de criação de demanda, tenha controle dos dados de captura de demanda. Lembrando que captura de demanda só pode ser ou inbound ou outbound, não existe nenhuma outra forma de você capturar a demanda. Capturar a demanda, ou você vai até a pessoa e convida ela para caminhar contigo no seu pipeline, ou ela vem até você, bate na sua porta e fala: "Posso entrar no seu pipeline?". Não tem outro caminho, só tem esses 2. E dependendo do seu modelo de negócio, você vai ser mais outbound, mais inbound ou eventualmente até os 2, né. E, bom, conversão de demanda já é um outro papo, não é o papo de hoje, e eu acho também que é um tema um pouco mais difundido aí dentre os podcasts de vendas, né. Então eu diria que esse seria a minha lição final, Gabriel. E você tem algum ponto aí que eu acabei não pegando para compartilhar com o pessoal? Cara, tem um ponto que a gente sempre fala, mas que eu queria trazer, ainda mais porque eu trouxe o ponto de que no B2B Insiders a gente tem uma taxa de resposta 10 vezes maior do que o mercado, quando o mercado olha para prospecção fria, que é o seguinte: você não consegue capturar demanda com essa taxa de sucesso se você não tem um produto que tenha um diferencial claro, e se esse diferencial claro, o mercado valoriza esse diferencial e você consiga, de fato, ter um product market fit. Porque se você não tem product market fit, se o mercado não entende o seu diferencial, você precisa fazer um baita de um trabalho de base antes, não adianta você tentar: "Ah, então agora eu vou criar demanda por uns 3 meses para depois eu agora capturar demanda". Isso não vai acontecer, né. Você precisa primeiro, de fato, entender de fato, é esse diferencial, não é, isso precisa de teste, né, você precisa ir ao mercado, você precisa para entender o product market fit, você precisa entender se os seus clientes são obcecados pela sua solução, se você sair do mercado, o cliente fala: "Ah, tá bom, tudo bem, eu não estava ligando muito para isso", se você tem churn alto, são soluções que não têm product market fit. E se você não tem product market fit, não adianta tentar fazer uma criação de demanda a rodo, para depois fazer uma captura de demanda. Você pode até conseguir capturar alguma demanda, mas essa demanda, como a gente falou lá no começo do episódio, não vai ser sustentável. Vai continuar tendo esse churn, porque você não tem product market fit. Aí depois vira um castelo de cartas, né, e vira uma bola de neve que é difícil de controlar. Então, assim, não adianta muito também vir falar com a gente para o B2B Insider ser salvador da pátria,
num cenário em que você não tem o diferencial. E a gente pode também ajudar a tentar encontrar esse diferencial, mas, né, assim, você cria um diferencial a partir de uma solução que pode ter um diferencial frente ao que está sendo usado atualmente, né. Então esse ponto é super importante para, assim, como uma base para tudo que a gente está falando também. Sobre esse ponto, não tem problema não ter o product market fit ainda. Acho que o problema é não ter esse entendimento, né. Você tem que ter um fit de problema, né, cara. Esse problema, ele existe dentro do mercado que eu estou tentando trabalhar, de fato, é um problema que as pessoas sofrem a ponto de querer pagar, tirar dinheiro do bolso para solucionar. Beleza, então existe um problema validado, né. Aí eu tenho uma hipótese de solução. Essa é a etapa do product market fit, né. A sua solução, ela de fato soluciona esse problema, que por sua vez já foi validado e que as pessoas estão dispostas a pagar? Tem o Problem Solution Fit ainda, né, que é o Problem Solution Fit é dessa forma que eu vou resolver esse problema? Exato. Tipo assim, pô, eu preciso beber água. Eu tanto faz eu beber água no copo ou beber água com a minha mão, tipo, colocar água aqui na minha mão. Cara, com copo é muito mais eficiente. Pô, então vamos vender um copo para o mercado. Agora o Product Market Fit este copo é melhor do que aquele outro copo? Este copo é melhor do que aquela outra solução dentro da mesma categoria de soluções é melhor do que aquela outra solução? E aí você pode, de fato, dizer que você tem product market fit quando o mercado prefere a sua solução, quando o mercado gosta da solução e quer continuar usando a sua solução. Exatamente. E aí se você não tiver a clareza de em qual momento você está, se você está no fit do problema, no fit da solução, do produto consequentemente, você pode estar tendo uma comunicação equivocada. Você pode estar falando sobre o seu produto, por exemplo, para um mercado-alvo que talvez não esteja nem familiarizado com a sua solução, então você teria que estar trabalhando a categoria, e às vezes você nem sabe se de fato a sua solução é a melhor solução. Então você estaria num processo de validação. Então eu acho que o problema não é você estar nesse processo, acho que é um processo que toda empresa eventualmente vai passar e tem que passar. O problema é você assumir que já tem PMF e já querer ir para cima e já querer fazer comunicação totalmente focada no seu produto. A desconexão vai ser muito alta com o mercado-alvo, né. E você vai achar que o problema está na comunicação, que o problema vai estar no anúncio, que o problema está na tática que você escolheu, sendo que na verdade não. O problema vai estar justamente no nível de amadurecimento, de maturidade daquele mercado-alvo em relação ao seu produto, né. Então, enfim, eu acho que isso é um excelente tópico para um outro episódio. Maravilha. Então, Davi, obrigado por esse papo. Então, deixamos aqui nosso abraço para todo mundo que está escutando e assistindo a gente. Então, se conectem com a gente no LinkedIn, Gabriel C. Barbosa com Z. E, Davi, quem quiser te encontrar no LinkedIn, como que te encontra? E aqui é Davi Costa Lima, com D no final, mas enfim, B2B Insiders também. E, cara, vai ser um prazer. O LinkedIn é o nosso canal principal de comunicação, de estar ali. E não é porque a gente ama o LinkedIn, apesar de a gente amar o LinkedIn, é porque hoje, taticamente, é onde funciona. E se amanhã a tecnologia muda, o comportamento muda, a gente vai mudar a nossa tática também. Então tenha isso em mente para você não ficar refém de nenhuma mídia ou de tática, porque essas coisas mudam. Do contrário, você vai estar fazendo e-book em 2025, e isso realmente não é legal. De resto, um grande abraço, obrigado pela audiência e comenta depois o que achou desse episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.